E então, você pensou a respeito desse aspecto? Pode ou não pode colocar artigo antes de substantivo próprio? A resposta é pode e não pode, como você percebeu. Pode, não pode? Como assim? Ah, isso é mais daqueles detalhes de professor de português, que podem os dois, eu não confio nessas coisas, né? Não, não é uma questão de professor de português, é uma questão de gramática descritiva. Funciona assim. Ao colocar o artigo, você diz uma coisa, ao não colocar, você diz outra. Você diz, como assim? Em regra, não se coloca artigo antes de nome próprio. Não se deve dizer o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso. Em regra, não se deve dizer a Carmen Lúcia. Deve-se dizer Carmen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal. Não se deve dizer a, porque o a estabelece uma conexão emocional. O a indica intimidade, né? Lá no meu estado, o estado de Goiás, é muito comum usarmos artigo, é muito comum. Eu nasci, na verdade, no estado de Tocantins, que era Goiás, é uma confusão esse detalhe, né? Eu tenho hoje o título de cidadão goiano, então sou tocantinense e sou goiano. Então veja, nos meus dois estados, né? No Tocantins, a grande tendência é que alguém diga que vai à casa de vovó. Em Goiás, é a casa da vovó. Em Goiás, é muito comum colocar o artigo antes do substantivo próprio, né? O Carlos André, é muito comum eu ouvir isso lá em Goiás. Em Tocantins eu ouviria, ou no Tocantins eu ouviria Carlos André. É engraçado como esse detalhe é interessante, né? Isso é uma questão cultural. Então, é uma questão de natureza regionalística, mas no plano formal não coloque artigo antes de substantivo próprio, seja masculino ou feminino. Certo? Refiro-me a Fernando Henrique, sem acento indicador de crase. Refiro-me a Carmen Lúcia, sem acento indicador de crase. Refiro-me a Marina, como Marina é minha esposa, eu poderia perfeitamente, por uma questão sentimental, por uma questão de emoção mesmo, de apego emocional, cordial, coloco o acento indicador de crase. Refiro-me a Marina e posso colocar até o apelido. Percebe como é interessante? É maravilhoso, né? Então, tem que pensar, nada de ficar decorando, tem que pensar, tem que pensar. E aí, sim, casos e casos interessantes que todos podem ser explicados, meus diletíssimos colegas, por uma questão de lógica, né? Por exemplo, os inimigos estavam cara a cara, né? Cara a cara. Observe, para que colocar acento indicador de crase aqui? Não existe crase. Veja, por paralelismo, cara é substantivo, certo? E aqui cara é outro substantivo. Meu Deus! Se o primeiro não possui artigo, como é que o segundo vai possuir? O primeiro, eu falo assim, estavam a cara, a cara. Se houvesse a cara, haveria acento indicador de crase, mas não. Então, não fica decorando, né? Assim, é só pensar. Se você pensa, você consegue resolver todos os casos, todos, repito, todos os casos que envolvem essa lógica, né? Por exemplo, antes de palavra masculina, artigo indefinido. Gente, para que, vou repetir, para que colocar acento indicador de crase aqui, ó? Já assistiram a uma tourada? Gente do céu, assistir é verbo transitivo indireto, né? Assistir a, ok? Uma que está aqui é um pronome indefinido, um artigo indefinido. Como é que você coloca o artigo definido antes de um artigo indefinido? Eu pergunto, como é que alguém coloca um artigo definido antes de um artigo indefinido? Você vai mandar o artigo indefinido para o psicólogo. Ele vai falar o seguinte, eu sou um artigo indefinido, mas antes de mim um artigo definido, o que é que eu sou? Não é? Meu Deus do céu! Mas por que as pessoas decoram? Por que não pensam? Entende onde eu quero chegar? Essa é a minha linha de raciocínio. É assim que nós trabalhamos no nosso instituto lá em Goiânia, no Instituto Carlos André. É aqui que trabalhamos em Brasília, no CERS. É assim que funciona, meus diletíssimos colegas. É pensar. Ninguém aguenta mais essa educação absurda, né, de falta de pensamento. É óbvio que não vai haver aqui o acento indicador de crase. Palavras no plural, né? Se eu digo compareço a festas públicas, comparecer, verbo transitivo circunstancial, comparecer a, esse a é preposição, a festas públicas, se adjunta adverbial de lugar, comparecer a. Então, o a, que está aqui, preposição, mas o outro a, que é de festas, mas veja, ó, festas, não teria que ser a, teria que ser as. Se eu digo compareço às festas públicas, com acento, mas se eu digo a festas públicas, sem acento.
É por isso que vocês decoram que antes das palavras femininas no plural não há acento se for só a. É óbvio, porque festas admitiria as, artigo as. Então, ou eu deixo sem o artigo, e aí eu digo a qualquer festa, ou eu coloco o as para indicar as festas específicas. É óbvio, vamos pensar. Então, tudo isso você verá e não terá, tenho certeza, dúvida. Vamos aqui aos exercícios práticos, para ficar como vocês mesmos querem, prático. Vamos pegar aqui vários textos, eu separei aqui textos jurídicos para vocês, tá? A hora, né? Item a item, de peças aqui, né? Você pode imprimir isso aí que eu coloquei a vocês, peças que eu colecionei, tive autorização aqui para colocar, várias, uma a uma, vamos trabalhar o acento de crase nessas lógicas de peça. E depois façamos exercício. Se houver alguma dúvida, eu volto e passo com vocês. Sim, pensar. Esse é o nosso objetivo, pensar. Vamos lá, então. Aos dias 21 de março de 2017, o réu enviou resposta à notificação. Então, vamos conversar sobre isso aqui. Primeiro aspecto, altamente positivo. Aos dias 21 de março de 2017, é um adjunto adverbial de tempo. Olha que lindo isso aqui. O réu é sujeito, enviou, vai ser verbo transitivo direto, observe. Resposta, esse resposta que está aqui vai ser o objeto direto, mas enviou resposta à notificação. A notificação vai ser o objeto indireto. Então, o que nós teríamos aqui? O réu, sujeito, enviou, verbo transitivo direto, isto, objeto direto, a notificação, objeto indireto. Certo? A pergunta é, está certo aos dias 21 de março de 2017? Está certo esse acento indicador de crase? Não se deveria ter colocado aqui um artigo antes da resposta para que haja paralelismo? Notou? Nós vamos discutir isso dentro do texto jurídico, para verificar a excelência no processo de redação. Então, vem aqui. Atenção. Quando eu digo trabalho aos domingos, você perceberá um fato bastante interessante. Trabalho é verbo transitivo circunstancial. Aos domingos é adjunto adverbial de tempo. Importantíssimo que eu vou dizer aqui a você agora. Nós, brasileiros, temos uma tendência coloquial de substituir a preposição a pela preposição em nos adjuntos adverbiais de tempo. Mas muito comum. Então, como é que se fala no dia a dia? Trabalho nos domingos. Trabalho no sábado. Não é no sábado. Não é na segunda. Olha, a minha audiência é na segunda. Segunda é que lugar? Sim, porque se você coloca a preposição a, tratar-se-á de um adjunto adverbial de lugar. Trabalho no fórum. Não é trabalho na segunda, não. Eu trabalho no fórum. No fórum é em mais o adjunto adverbial de lugar. Cuidado em relação a isso. Trabalho a segunda, com acento de crase. Sim, aqui, ó, trabalho a segunda, com acento de crase. E por que trabalho a segunda com acento de crase? Esse trabalho é verbo transitivo circunstancial, a segunda é um adjunto adverbial de tempo. Sim, não é na segunda não. Como nós brasileiros falamos, a preposição ocorre em mais a é na, mas não é a preposição em, é a mais a. Tem que mudar, né, a forma de falar. Vocês percebem? Trabalho a segunda, trabalho a terça, trabalho a quarta, trabalho a quinta. Minha palestra é a terça-feira na Escola Superior da Magistratura. Minha palestra é a quinta-feira. Nós usamos pouco a preposição a. A tradição linguística erudita estabelece a lógica da preposição a. Aí você vai dizer, mas ninguém fala. Cuidado. O direito é uma ciência que tem a lógica da tradição e hoje da inovação muito arraigadas. Então, cuidado. Se você elimina a utilização da preposição a, você elimina toda a origem, perde a mãe, perde a base. E aí vai haver uma mistura de adjunto adverbial de modo com adjunto adverbial de
esse país vira uma bagunça. Percebe, meus diletíssimos colegas? Isso não é evolução linguística. Porque evolução, na minha concepção, é melhoria. Estabelece a lógica da precisão. Se é uma preposição só para indicar tempo, por que nós vamos colocar uma preposição que indica lugar para indicar tempo? Há até alguns gramáticos renomados que dizem, não, mas o uso efetivo, pare com isso, né? A concepção de uso efetivo é outra, é tradição. Nós, juristas, temos que nos preocupar com essa lógica da tradição linguística, é fundamental. Tem que haver mudança, é óbvio, mas que ela seja melhor, para melhor, e não para pior. Mudança para pior não é algo, me parece, inteligente. Então, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, e é por isso que os cartórios escrevem assim, aos 5 dias do mês tal, nasceu fulano de tal. Aos 5 dias. Por quê? Porque indica um adverbial de tempo. Mas veja que o que foi escrito aqui é aos dias 21. O ideal mesmo seria aos 21 dias. Aqui fala-se sobre topologia pronominal. Então, gente, vamos lá. Eu quero falar do português jurídico. Eu espero que vocês saibam que o que eu estou tentando dizer aqui é que eu quero trabalhar com vocês português jurídico. Por favor, dentro do texto jurídico. São essas dúvidas que nós juristas temos. Ok? Vocês me ajudam em relação a isso? Então, venham comigo aqui. Repito, aos 21 dias de março de 2017, repito, aos 21 dias de março de 2017, o réu, entendeu? E não aos dias 21. Isso aqui é uma invenção. Vou colocar de novo, isso aqui é uma invenção, isso aqui não existe. Do ponto de vista técnico, linguístico, isso é uma invenção, não há tradição nenhuma em relação a isso. Aqui alguém escreveu isso aqui, aí o outro foi copiou, não há tradição efetivamente, há uma invenção, há uma cópia mal feita. Pois bem, o réu enviou resposta à notificação. Se resposta é o substantivo e é objetivo, objeto direto, a notificação, substantivo, objeto indireto. Bem, enviou alguma coisa, esse a é preposição. Certo? Notificação é um artigo que admite, é substantivo, que admite, portanto, o artigo. Então, essa crase foi bem materializada. Haja vista que há a fusão da preposição que vem do verbo enviar, preposição a, mais o artigo a, que seria aqui da palavra notificação. Preposição a com artigo a. Fusão, acento, indicador de crase. O réu enviou resposta a notificação com acento, indicador de crase. Ao olhar assim, en passant, parece-me que, que maravilha, está tudo correto. Mas se você for mais exigente, e você e este curso é para que você seja, não é enviou resposta, é enviou a resposta. Por quê, professor? Porque estes dois, o objeto direto e o objeto indireto, estão em paralelismo sintático. O que significa dizer que eles estão em paralelismo sintático, professor? Significa dizer que se eu coloquei o artigo no objeto indireto e eu especifiquei a notificação, o ideal é que eu também faça a mesma coisa com a resposta, que seria o objeto direto, para indicar a lógica da especificação. Então, tudo com especificação. Aos 21 dias de março de 2017, o réu enviou a resposta. Qual? Sobre a qual eu estou falando, a notificação. E essa resposta, inclusive, está no documento de número 5. Percebe como esse detalhe é interessante? Então, aos 21 dias de março de 2017, o réu enviou a resposta à notificação. Então, ele enviou a resposta à notificação, e não resposta à notificação. Professor, para manter o paralelismo, seria coerente tirar o acento indicador de crase? Sim. Se você tirasse aqui, para manter paralelismo, tirasse o acento indicador de crase e colocasse a notificação, não estaria equivocado. O réu enviou resposta à notificação, sem acento indicador de crase, porque tiraria paralelismo. É assim, por exemplo, que um ex-ministro da Fazenda, advogado, já nos deixou, não está mais entre nós, Márcio Tomás Bastos escreveria. Já vi nos textos dele isso. Quer dizer, tem que ter muita força para escrever isso, não é? Hoje não é qualquer um que escreve assim.
Resposta A, notificação sem acento indicador de crase, que está corretíssimo, para manter paralelismo, né? Não coloquei artigo no objeto direto, não coloco no objeto indireto. Tem que ser muito bom para escrever isso, tem que ser muito bom. Você. Eu escreveria, de fato, por uma questão de coerência, observe aqui, ó, coerência, lógica, se eu coloquei o documento aqui, é porque, obviamente, eu especifiquei. Concorda? Se eu especifiquei, é porque, naturalmente, aqui o ideal seria ter artigo. E se é artigo, vem com artigo aqui, com preposição mais artigo aqui. Ah, mas não quebrou o paralelismo porque em uma preposição? Não, é porque o verbo é transitivo direto e indireto, e o verbo transitivo indireto pede preposição. Vocês entendem, gente, como esse detalhe é interessante? Percebe que no texto jurídico há muito mais especificidade. Não é aquela aula, né, para concurso público apenas, é uma aula que vai mostrar a você a lógica do texto jurídico em si mesmo, na perspectiva jurídica. É muito bonito, né? Depois você continuar o texto, olha que coisa chata, né? Concordando com a retirada. Não faça isso, pelo amor de Deus, né? Concordando com a retirada. Não. Esses 2 pontos depois do mais aqui, nem pensar. Podemos nem ficar muito aqui, porque senão vai dar, né, nós vamos ter que entrar em outros assuntos. O nosso assunto é crase. Vamos passar. Vamos lá. Ora, a Constituição da República, em seu afamado rol de direitos fundamentais, trazido pelo artigo 5º, assegura aos jurisdicionados o direito de livremente associar-se entre si e, com mais razão, desvincular-se de tal associação quando não mais tiverem intenção de permanecer vinculados. Bem, assegurar, verbo transitivo indireto, né? Esse A é preposição, os jurisdicionados, o os aqui seria artigo. Não há nenhum problema em relação a isso. Mas por que nós colocamos isso aqui? Para mostrar como é que o artigo 5º da Constituição Federal estabelece uma lógica de paralelismo incrível. Todos são iguais perante a lei. Lembrando que perante a lei, sem acento indicador de crase, né? Eu vejo muita gente colocando acento indicador, porque perante é preposição. Se perante é preposição, não há que se falar, em hipótese alguma, em outra preposição. Então, esse A é um artigo, por isso, perante a lei. Professor, existe preposição que admita artigo? Por isso que eu coloquei isso aqui. Sim. 2 preposições. Vamos a elas? Atenção. Vou até o fórum. Vou até o fórum. Verbo transitivo circunstancial, até o fórum, adjunto adverbial, nesse caso de lugar. Ok. Até é preposição e o é artigo. Só que não é assim que os portugueses falam. Não é assim que é a forma clássica. A forma clássica é assim. Vou até ao fórum. Sim. Olha que estranho. A preposição até em Portugal comumente vem acompanhada de outra preposição. Veja só, verbo transitivo circunstancial ao fórum. Se eu digo vou até a sala de audiência, olha que interessante, vou, verbo transitivo circunstancial, até a sala de audiência, adjunto adverbial. Você pode colocar simplesmente vou até preposição a sala, esse A é artigo, mas você pode perfeitamente também colocar aqui um acento de crase para dizer o seguinte, olha, há uma tradição linguística de que a palavra até, mesmo sendo preposição, ela comumente admite outra preposição. Se você observar, Saramago usa isso aqui. Por isso que a tradição linguística é uma coisa muito importante, muito importante. O intelectual, quando ele escreve, ele tem que ter muita responsabilidade. Eu estou usando Saramago para dizer, olha, a preposição é possível. Percebe como você, jurista, tem uma responsabilidade extraordinária na lógica da percepção descritiva? Como você, jurista, tem uma responsabilidade extraordinária na lógica dessa percepção, que é a percepção descritiva? Extraordinária. Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala pode reverberar. Você é um ícone. Muitos aqui que estão me vendo são juízes, não é? Há desembargadores vendo. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Colegas advogados do mais alto nível, procuradores, promotores de justiça,
tem que tomar cuidado com o que vocês falam, com o que vocês escrevem. Isso vai para o futuro, fica para a posteridade. Vai dizer, olha, fulano escrevia assim, então é possível. Fulano era procurador. Cuidado, olha a responsabilidade linguística que você tem. Há uma outra, que é a preposição consoante, né, que em alguns casos pode ser também conjunção, mais comumente conjunção. Mas se eu digo consoante a reclamação do ministério público, consoante a reclamação do Ministério Público, houve por bem, sei lá o quê. A tradição linguística diz, até um colega professor de ação jurídica que diz, que é comum, sim, a utilização dessa preposição seguida da preposição a. Consoante a reclamação com acento indicador de crase, porque consoante em tese estabeleceria essa lógica que está aqui de solicitar a preposição a. Mas em tese, é como até, e particularmente eu não coloco em nenhuma delas. E por que não coloco? Por uma questão lógica, né? A gramática normativa, ela também tem que estabelecer lógica. Se há faculdade, então, por exemplo, se Saramago usa, mas Machado de Assis não usa, então eu fico com Machado. Machado é mais lógico, mais racional, se me permite dizer. Porque como é que uma preposição vai solicitar outra, né? Que regência é essa? Não se teria nem como explicar isso em tese. Só se explica porque a tradição linguística estabelece assim. Mas em tese nem haveria como explicar. Como é que uma preposição vai pedir outra preposição? Isso é uma coisa sem pé nem cabeça, uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda, vergonhosa. Não dá, mil vezes não dá. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a essa lógica, que não é lógica. Tudo bem? Tranquilos? Alguma dúvida? Alguma objeção? Tá, ok. Então, consoante e até são as duas preposições que podem admitir outra preposição no português jurídico. Mas voltemos aqui. Perante, então não. Então, quando se usa essa preposição perante, perante a, sem. Percebe? Não vou ficar com aqueles casozinhos lá de concurso público para analista, para técnico, casozinhos entre mil aspas, eles são importantíssimos, mas não aqui para você que já é desembargador, que já é juiz, que já é promotor, que já é servidor aqui, nós vamos a uma outra linha de raciocínio. Então, todos são iguais perante a lei, sem acento indicador de crase, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, no país, garantindo-se o quê? A inviolabilidade. Essa inviolabilidade do direito é a inviolabilidade do direito. Direito é o nome. Direito à vida, preposição mais artigo, complemento nominal. À liberdade, preposição mais artigo, complemento nominal. À igualdade, preposição mais artigo, complemento nominal. À segurança, preposição mais artigo, complemento nominal. À propriedade, preposição mais artigo, complemento nominal. Tudo isso em paralelismo. Olha como é que a Constituição é extraordinária nessa perspectiva. Ela estabelece muito bem a lógica do acento indicador de crase. Lindo, né? Lindo. Vamos lá, próximo. Conquanto o termo utilizado pela Constituição seja associar, podendo levar o desavisado leitor à equivocada ideia de restrição às associações, olha que interessante, vou repetir. Conquanto o termo utilizado pela Constituição seja associar, podendo levar o desavisado leitor à equivocada, então vamos lá. Podendo levar a locução verbal. Levar verbo transitivo direto. O desavisado leitor, objeto direto. Note, leitor é substantivo, há aqui um artigo, há um adjetivo, e esse substantivo vem com o artigo. Agora, levar a quê? Objeto indireto. A equivocada ideia de restrição às associações. O núcleo é a palavra ideia. E aí, veja como escreve bem quem escreveu isso aqui. O a é a preposição que vem de quê? Do verbo levar, levar a. Sim ou não? Olhem aqui os olhos. Sim ou não? Tranquilos? Levar a. Então veja, levar a, esse a é preposição, ideia, né? Essa ideia equivocada, que é um adjetivo. Paralelismo, assim, de maneira absolutamente perfeita.
levar a. O a é preposição mais o a de ideia, né? Bom lembrar que equivocado é um adjetivo, está só aqui entre a e ideia, mas é um adjetivo. Então, preposição a mais o artigo a, fusão, acento indicador de crase. Essa crase vem da fusão da preposição a com o artigo a. Agora veja que lindo. De restrição às associações. A palavra é a palavra restrição. Restrição é um nome, não é? E este nome pede um complemento. Qual é o nome do complemento? Complemento nominal. Então veja, ó, restrição a. O a, preposição, que vem da palavra restrição, que é o nome, mais o as de associações, agora sim. O que aconteceu? A fusão, e essa fusão dá-se o nome de crase, e aí ocorre, portanto, o acento indicador de crase. Então, restrições a, o a preposição, mais o as de associações, essa fusão, repito, dá-se o nome de crase. É lindo, né, gente? Professor, poder-se aqui colocar apenas ideia de restrição a associações? Sim, se não se especificasse que associações são essas, mas parece que no texto já se sabe quais são as associações. Então não é só uma questão de estar certo ou estar errado, é uma questão de coerência. Então se eu sei que associações são, eu coloco o artigo, chamado artigo definido. É lindo. Não se discute na hermenêutica atual a abrangência de tal enumeração às sociedades empresariais. Empresárias. Não empresariais, ele colocou empresárias aqui com acento agudo. Tudo bem, ok. Então, enunciação. Essa enunciação é uma enunciação a. Esse a vai ser preposição, enunciação a, que está aqui. Sociedades, admite o artigo as. Fusão da preposição a com o artigo as. Acento indicador de crase. Essa subsunção de tal dispositivo ao direito empresarial, no tocante, olha que lindo, diferentemente de até e consoante, né, a palavra tocante que está aqui é um substantivo, viu, gente? Quem não sabe, ó, tocante é o substantivo. Tocante quer dizer que toca, né, um substantivo abstrato. Então, nesse caso específico, a palavra tocante, no tocante a, o a é preposição. Essa preposição é solicitada, repito, pela palavra tocante. Agora, tocante a quê? Às sociedades empresárias. Esse as de as sociedades, fusão da preposição a com quem? Com o artigo as. Então, nesse caso, com acento indicador ou indicativo de crase. Não é lindo? No texto jurídico fica bom, né? Quando nós analisamos, não é? Vamos continuar? Mais texto jurídico. Dessarte, você se lembra muito bem, isso aqui é muito comum no mundo jurídico, é um advérbio de conclusão, é um marcador textual. A presente demanda merece guarida para fins de garantir-se a formalização da resolução da sociedade, assim como para promover-se a apuração. Muito cuidado em relação a isso aqui. Uma colocação de um acento indicador de crase aqui seria fatal e vergonhosa, mas assim, seria vergonhosa essa atitude, para fim de garantir-se a formalização. Vamos relembrar. Garantir é verbo transitivo direto. Este ser é a famosa partícula apassivadora. O que seria a formalização? O sujeito, gente. Para garantir-se a formalização da resolução, seria para que a formalização da resolução seja garantida, para ela ser garantida. Então, esse a é um artigo. Meu Deus do céu, se você colocasse um acento indicador do crase aqui, você cometeria um erro gravíssimo, que é preposicionar sujeito. Então, nem pensar em colocar a preposição de sujeito, para garantir-se a formalização. E é claro, você tem que saber que esse ser é a famosa partícula passivadora, a mesma de vende-se casa. Assim como promover-se a apuração, mesma coisa. Promover, verbo transitivo direto, ser partícula passivadora, e a apuração. A apuração seria o sujeito, né, para que a apuração de haveres seja promovida. Certo? É muito lindo isso aqui, é muito interessante isso aqui, é muito interessante, muito. Não é, gente? Repito, diletos colegas, no texto jurídico a coisa fica muito mais bonita, muito mais interessante. Por esse motivo, nós vamos continuar no próximo bloco, nosso último bloco sobre acento indicador de crase, a falar mais
sobre o assento de crase nos textos jurídicos. Já voltaremos.